Olá, turma, tudo bem? Vamos para a aula 9, tema Terminologias 2, em continuidade, aula 7. Vamos falar mais um pouquinho sobre os contextos surdos, como que funciona ainda a questão das terminologias, o que significa cada posição referente ao profissional dentro dessa área. Então, vamos nessa. Na última aula, nós falamos sobre a diferença de língua de sinais e língua de sinais brasileira. Vocês lembram disso? Língua de sinais é voltada para qualquer país que tem uma língua visual, que tem uma língua viva. Então, nós podemos falar que língua de sinais é a língua de sinais americana, é a língua de sinais portuguesa ou até mesmo a língua de sinais brasileira. Diferente da sigla Libras, que a gente só utiliza para o Brasil. Isso fazendo só uma recapitulação da semana passada, que eu dei uma adiantada no conteúdo na aula 7. A importância de destacar a Libras como língua, que é diferente de linguagem. Língua que tem os seus signos, tem o seu receptor, o seu emissor, tem todas as regras gramaticais, estrutura da frase, tudo isso nós colocamos em conjunto para falar que é uma língua, diferentemente da linguagem, que é qualquer modo de comunicação. Também temos o emissor e o receptor, porém podemos nos comunicar de qualquer forma, sem ter regras gramaticais, sem ter uma estrutura, podendo ser através de uma pintura, através de um olhar, através da fala, através da escrita. Então existe essa distinção e é muito importante para que vocês tenham isso em mente. Quando nós nos referimos ao surdo, ele fala a língua brasileira de sinais e não linguagem de sinais. Linguagem de sinais está incorreto, tudo bem? Vamos repetir isso nessa aula para que fique bem claro e fixo e vocês não cometam um erro novamente. Nós também colocamos bem destacado a diferença entre Libras e Libra. Algumas pessoas falam assim, é Libra? Libras significa a sigla de Língua Brasileira de Sinais. Por isso, Libra-S, Língua Brasileira de Sinais. Libra, geralmente, é uma moeda europeia, que eu coloquei aqui, uma moeda inglesa, ou é um signo do zodíaco. Não tem nada a ver com a língua brasileira de sinais. Só que muitas pessoas no dia a dia utilizam-se de forma errônea a essa palavra, o que deixa o surdo constrangido, triste, porque as pessoas não estudam de fato o que significa, e sim saem falando aleatoriamente, sem ter algo certo, sem ter um estudo, beleza? Ingrid, a língua brasileira de sinais é universal? A língua de sinais é universal? Não. Em todos os países do mundo, em qualquer lugar do mundo, nós temos variação linguística. Então, não temos uma única expressão, um único sinal para todo mundo. Alguns sinais nós temos que são incomuns, como tchau, como o orar, nós temos em comum, nós temos o ligar. Esses são sinais do senso comum, casa, que todos conhecem. Fora isso, fora os sinais icônicos que vocês vão aprender já no nível intermediário, não temos sinais, não temos língua de sinais idênticas. Cada local utiliza as mãos de uma forma para se comunicar. Então, eu posso dizer para vocês que esse sinal aqui não é eu te amo, é I love you. Esse sinal é da língua de sinais americana,
que nós utilizamos aqui o I, o I, L, love, e o Y e U. Juntando os três, I love you. Nós fazemos em português, eu amo você. E nós já percebemos que é muito diferente, correto? Então, quando nós chegamos nos Estados Unidos, lá é uma língua totalmente diferente, uma língua visual totalmente diferente. Nós temos que aprender a língua de sinais dos Estados Unidos. Se a gente vai para a China, nós temos a língua de sinais da China e nós temos que aprender novamente. Por isso que a língua de sinais não é universal. Também temos distinção nos referindo de bairro para bairro, cidades e estados do Brasil. Dentro da própria Libras, nós temos variações linguísticas, que dentro da língua portuguesa nós chamamos de sotaques. Então, se a gente usa o sinal verde, cor verde, para a Baixada Fluminense, onde eu moro, Belford Roxo, a gente usa o sinal verde para São João de Meriti, que é bem pertinho, coladinho. Se a gente usa outra expressão, nutricionista, aqui em Madureira, lá no centro do Rio a gente usa médico para parar de comer. Então, nós temos muitas variações também dentro do Brasil. E isso não é errado, são sotaques. É como se a gente ouvisse aquela variação no português, que é interessante, né? Aipim, mexerica. Também existem variações de modo visual, através das mãos. Tudo bem até aqui? Qualquer dúvida, vocês mandam mensagem para mim, deixa lá no Classroom, mande no WhatsApp, tudo bem? Outra dúvida muito interessante dos alunos foi a diferença do profissional bilíngue para o profissional tradutor-intérprete. Então, já vamos começar aqui. Ingrid, profissional bilíngue. O que significa? É um profissional de qualquer trabalho, de qualquer área, de qualquer ciência, que sabe duas línguas. Então, independente se é Libras, português, português-inglês, inglês-espanhol, sabendo dominar duas línguas, a pessoa já é um profissional bilíngue. Caso contrário, não existe essa nomenclatura. Se eu souber só português, eu me coloco só como profissional. Um pouco óbvio, né? Mas, às vezes, algumas pessoas têm essa dúvida, né? Quando nós olhamos profissional bilíngue, Libras, português, o que nós acreditamos, o que nós percebemos? Que esse profissional, a partir do conceito, do que significa bilinguismo, ele se comunica em português e em Libras. Ele pode ter algum nível de fluência dentro da língua brasileira de sinais. Não quer dizer que esse profissional bilíngue seja TIOS. O que significa TIOS? Tradutor e intérprete da língua de sinais. Também podemos usar TIOSP, tradutor e intérprete da língua de sinais e portuguesa, quando o intérprete também usa a tradução em versão voz para o português oral. Então, quando eu falo que a pessoa é TIOS ou é TIOSP, a pessoa ela consegue interpretar de uma língua para outra. Ela pode trabalhar tanto interlingual como intralingual ou intermodal, de uma modalidade para outra, que significa Libras aqui, visual, Libras escrito, português falado, português escrito, intermodal. Se nós formos falar sobre
tradução em línguas de português para inglês, de Libras para ASL, que é a Língua Americana de Sinais, é uma tradução intralingual. E o TIOS, que é o tradutor-intérprete, ele é um outro profissional. Não tem nada a ver em ser somente bilíngue. São anos de experiência, anos de estudo, para que ele consiga galgar essa profissão de trabalhar com interpretações, tanto em televisão, política, que vocês já viram, quanto em hospitais, escolas. É necessário ter uma preparação antecipada e focada em certa área, que são áreas bem diversificadas, os sinais são diversificados e nós não sabemos tudo, não é mesmo? Então, uma pessoa ou um profissional bilíngue, ele tem sim um domínio da língua para se comunicar, independente do seu nível linguístico, da sua fluência. Ele tem um domínio de passar a mensagem e receber a mensagem. Já o tradutor-intérprete, ele tem a proficiência na língua, que é sim um nível avançado que dá ao outro a total clareza do que a língua está dizendo. Essa é a principal diferença entre profissionais bilíngues e tradutor-intérprete. Um exemplo, eu como psicóloga bilíngue, talvez não seria tradutor-intérprete. Vocês entendem? Eu posso estar aqui com um surdo, trabalhando em terapia, em sessão, porém não conseguir traduzir um congresso, uma conferência. Então, tem essa distinção, tá? Já falamos sobre TIOS, tradutor e intérprete em língua de sinais. TIOSP, tradutor e intérprete na língua de sinais e portuguesa. Muito usadas essas nomenclaturas, essas siglas, são muito usadas em termos acadêmicos. Então, vocês que querem entrar no ambiente acadêmico, se inteirar dessas situações, dessas questões linguísticas relacionadas a surdo, a tradução, a interpretação da Libras, precisa aprender. Beleza. Símbolos de acessibilidade. Aí na apostila de vocês vão aprender que nós temos 3 níveis do símbolo de acessibilidade. O primeiro é quando a pessoa não sabe. Eu vou colocar, eu não sei em qual posição eu coloquei, não lembro que posição eu coloquei na apostila, tá? Mas eu vou trabalhar do jeito que eu articulei aqui na minha mente. A primeira é completa, nós temos a mensagem completa. Nós temos a imagem do símbolo de acessibilidade e embaixo nós temos acessível em Libras. Logo abaixo, língua brasileira de sinais. Esse símbolo quer mostrar para a pessoa que não entende, não sabe o que é Libras, não sabe o que significa, se inteirar da situação, entender todo o contexto. Então, quando nós colocamos acessível, a pessoa já entende o que significa acessibilidade. Quando colocamos acessível em Libras, a pessoa fala assim, sim, é acessível em Libras. O que é Libras? O que significa Libras? Nós colocamos abaixo, explicando para as pessoas leigas na área, tudo bem? O segundo é o símbolo de acessibilidade mais a sigla Libras somente. Então, nós colocamos o símbolo e embaixo acessível em Libras. Para as pessoas que já entendem, já sabem o que significa a nomenclatura, e a gente pode colocar um termo mais resumido. E para aquelas pessoas que já estão no ambiente, nós colocamos mesmo só a imagem, sem precisar colocar nenhuma legenda. Esses símbolos de acessibilidade são importantíssimos para mostrar que um evento tem Libras, que o surdo pode participar, que ele é incluído, tá?
Um outro símbolo muito importante que eu não coloquei na apostila é o símbolo da orelha cortada. Esse símbolo ele significa surdo. Nós não utilizamos esse símbolo para nenhuma questão ligada à acessibilidade, somente se a gente quer evidenciar que tem um surdo no local, como algum carro, né, para sinalizar a existência de uma pessoa surda ali. Fora isso, se vocês querem dar acessibilidade, serem acessíveis, precisa mostrar o símbolo de acessibilidade em Libras. São dois símbolos totalmente diferentes. A escrita da língua de sinais, né, Sign Write, é um planejamento, um experimento de autores e cientistas dentro da área linguística para tentar organizar todos os sinais de forma que nós consigamos ter algo concreto desses sinais. Então, o SideRight, ele consegue salvar ali em papel o movimento que o sinal faz, a configuração de mãos do movimento e se as mãos elas estão com a palma ou o dorso para frente ou de lado. Todas as nuances do sinal, a escrita de sinais consegue captar, juntamente com o ponto de articulação. Então, se a mão está assim, nós temos um desenho específico na escrita de sinais. Se a mão está assim, nós temos outro desenho específico. Se a mão está fechada, se existe um sinal que tem um movimento específico, se é parado. É muito interessante esse estudo, porém, ainda é muito escasso as nossas pesquisas, é escasso o desenvolvimento, é difícil, lento o crescimento da escrita de sinais aqui no Brasil. Por enquanto, os surdos eles são obrigados a ter Libras como primeira língua, que não substitui o português escrito, principalmente em concursos públicos, o que dificulta um pouco o surdo na hora de se candidatar ou participar de algum processo seletivo. Mas até o momento é a nossa realidade. Alguma dúvida até aqui? Vamos recapitular? Interessante a atenção nessa diferença das siglas. São nuances. Língua de sinais, língua brasileira de sinais, fazem toda a diferença em um contexto acadêmico, é um contexto mais avançado. Já estou passando para vocês no básico, porque vocês precisam se inteirar disso e estarem familiarizados. Libras com a diferença para Libra é muito grave, mesmo que seja só a diferença ali do S faltando no final, para o surdo é um total desrespeito. Isso mostra que você está tratando do assunto de forma, assim, pode ser inocente, né, sem ter o conhecimento do que se trata, ou de não ter esse esforço para o aprendizado, para entender como realmente isso acontece. A língua de sinais não é universal, como vocês viram, nós temos variações linguísticas. A diferença específica do profissional bilíngue para o tradutor-intérprete são formações diferentes, são obrigações diferentes que nós temos na sociedade. O símbolo de acessibilidade e as suas diferentes colocações na sociedade para diferentes núcleos de pessoas, a importância da língua de sinais, da escrita da língua de sinais, né, e como é escasso ainda na sociedade. Hoje nós vemos que essa aula é mais para trabalhar o contexto mesmo, nas entrelinhas da vida do surdo. Nós não podemos aprender só a língua, nós temos que aprender tudo o que tange a língua. Por isso eu pedi para vocês a pesquisa da história da Libras no Brasil, que será a nossa primeira avaliação. A nossa primeira avaliação ela está com data já marcada, depois eu vou passar para vocês
aqui pelo WhatsApp e também lá no Classroom vou deixar organizadinho, tá? Para casa, vocês terão algumas atividades bem interessantes. Eu vou primeiro pedir para vocês, se vocês têm a disponibilidade de baixar ou assistir os vídeos na Netflix. Eu não sei como que funciona para vocês, se vocês têm assinatura, se vocês têm acesso à internet para baixar esses vídeos, né? E eu queria que vocês assistissem 4 episódios, que são os 4 únicos episódios da série Crisálida. São 4 histórias diferentes, falando sobre o mundo surdo, se contrapondo ao mundo ouvinte. E eu quero que vocês façam um resumo para mim de uma resenha de cada capítulo. Separadamente, faça uma conclusão. Beleza? Não quero algo muito maçante, que seja pesado para vocês. Cada episódio são 30 minutos. Então você pode assistir 30 minutos num dia, 30 minutos no outro dia. E ao final vocês vão escrever como foi essa experiência de assistir a série Crisálida, de entender os diferentes contextos linguísticos, quais são as diferenças dos surdos, existe diferença entre surdos, e a gente vai entrar nisso mais a fundo no nível intermediário. Eu quero que vocês aprofundem também não só a questão prática, mas a questão de vivência. Vocês entendam o contexto, as entrelinhas. E isso para o surdo também faz muita diferença. Mesmo que nós não saibamos nos comunicar 100% na língua, mas que nós entendamos e acolhemos esse surdo nessa sociedade que é majoritariamente ouvinte. Tudo bem? Assistam a série Crisálida e também, para complementar, façam as atividades da apostila. Tudo bem? Então, eu aguardo vocês essa semana. Obrigada, até a próxima aula.